Rue d'Aligre, Paris, março, 1978. Um artista, um pintor, sabia apenas isso do homem que seduziu minha mãe. Em 22 de dezembro de 1967, ela saiu de casa e foi viver com o artista. Essa decisão inesperada, talvez intempestiva, me perturbou. Meu pai tinha certeza de que minha mãe voltaria, mas ela me disse que não o amava mais e que nós dois e o artista moraríamos juntos. Uma tarde meu pai me flagrou conversando com Lina. Pegou o telefone e disse que era tudo uma vadiagem. De repente, o rosto de Rodolfo empalideceu. Como isso pode acontecer? Onde você está morando? Você vai desgraçar minha vida? E o nosso filho? Sem me olhar, fez um gesto com a mão. Que eu saísse. Do apartamento. Do lado de fora, escutei a voz repetir. Nunca mais. Nunca mais. Rodolfo não me contou o que Lina lhe havia dito. E essa conversa permanece secreta. Morávamos num pequeno apartamento na rua Tutóia. Minha mãe dava aulas particulares de francês no Paraíso, na Bela Vista, nos Jardins e na Vila Mariana. Não queria depender do meu pai, um engenheiro civil, formado na Escola Politécnica. Passei o Natal de 67 com Lina e tio Dácio no chalé dos meus avós maternos, em Santos. Minha avó Undina e sua empregada Delinha prepararam peixe ao forno e um soufflé de camarões e frutos do mar. Ondina se dirigia apenas ao marido, que sempre foi mais maleável que ela. Para meu avô, um temporal na Baixada Santista, uma greve dos portuários, uma criança perdida no mangue, um louco que aparecia nu no canal de José Menino, tudo estava nas mãos do destino. E foi ao destino que ele atribuiu a separação dos meus pais. Ondina não lhe deu atenção. Falou da fraqueza moral e sentimental da minha mãe, das fantasias que nos castigavam. Eu ia elogiar o soufflé, o peixe e os pastéis de nata. Mas Lina se antecipou. Não é fraqueza nem fantasia, ela disse, amassando um guardanapo. Não posso mais viver com Rodolfo, e nem quero falar disso na frente do meu filho. O fim da noite natalina foi fúnebre. Ondina saiu da mesa e avisou que não festejara o ano novo. Escutamos passos no corredor. Delinha seguiu esses passos e as duas mulheres desapareceram. Meu avô bem-humorado sugeriu um passeio até o Porto. Ia. Nessa escuridão? Lá fora está menos escuro que nesta sala, Dácio. Parece que apagaram tudo aqui dentro. Martim vem comigo? Andamos pelas ruas do Macuco até o canal. As catraias estavam encostadas nas margens, a passagem do canal. Para o estuário formava um meio círculo escuro, parecia a entrada de um túnel tenebroso. Os vagões de carga estavam inertes na linha do trem. Mais longe, os guindastes, empilhadeiras e armazéns eram formas quase indistintas. A ausência de marinheiros e de estivadores e a iluminação fraca no canal e no cais adensavam o silêncio no porto do Macuco, como se o mar tivesse secado na noite natalina. Contornamos a outra margem e, na travessia da pequena ponte sobre o canal, vimos dois corpos deitados numa catraia que oscilava na margem. Ondina não se conforma com a separação dos teus pais, disse meu avô. Nunca vai aceitar. Ela não devia se intrometer nessa história, mas a gente pode mudar a natureza de uma pessoa? Sei que Lina gosta de outro homem, Martim, mas não é só isso. Você ouviu tua mãe dizer que ela não pode mais viver com o teu pai. O destino dela está nessas palavras. Quando perguntei por quê, ele me abraçou antes de dizer: é difícil explicar. Um dia você vai descobrir os motivos. No chalé todos dormiam. Deitei ao lado da minha mãe e bem cedinho regressamos a São Paulo. Fiquei na rua Tutóia e tio Dácio foi embora com minha mãe. Nesse dia, comecei a arrumar minhas coisas para morar com ela e o artista. Meu pai aproveitou o feriado para encaixotar os livros de engenharia e fazer a mala. Ele ia se mudar para o nosso bairro ou para longe do Paraíso. O homem estava ressentido demais para dizer uma palavra. Era raro meu pai falar diretamente comigo. As palavras dirigidas a mim eram ditas à minha mãe. E agora não havia espelho, nem anteparo às palavras paternas. Foi nesse quase mutismo que vivi a última semana de dezembro. Na manhã do dia 31, minha mãe telefonou. Que eu fosse ao apartamento do tio Dácio, nós íamos almoçar no centro. Ele morava num quarto e sala na Avenida São Luís. O quarto era um laboratório fotográfico.
Tio Dácio dormia na saleta quase vazia, os livros arrumados numa estante de aço. Nas paredes, fotografias em preto e branco de rostos de imigrantes portugueses, espanhóis, italianos e o retrato de uma família num cortiço do Bexiga. Lina tentava vender essas fotos às suas alunas e aos clientes da livraria francesa. Ela o visitava à revelia do meu pai, que reprovava o trabalho do cunhado. Largou a engenharia para ser fotógrafo marginal. Cedo ou tarde vai puxar carroça no centro de São Paulo e dormir num cortiço. Na última visita do tio Dácio à Rua Tutóia, Rodolfo interrompeu uma conversa sobre poetas e fotógrafos e disse que o progresso e a civilização eram um triunfo da engenharia. Tio Dácio negou essa frase com um sorriso irônico. Depois disse que vários engenheiros, médicos e cientistas foram também grandes artistas. Nossa turma da Politécnica estudou os cálculos do engenheiro e poeta Joaquim Cardoso. Você se interessou pela estrutura da Igreja da Pampulha, Rodolfo. Estudou a estrutura complicada da Catedral de Brasília. Niemeyer projetava e Cardoso fazia os cálculos estruturais. Os dois são artistas. Tio Dácio e meu pai tinham sido colegas na Politécnica. Quando se diplomaram, meus avós e Lina subiram a serra para participar da festa de formatura, onde Rodolfo conheceu minha mãe, uma moça de 19 anos, que acabara o colegial e queria estudar literatura na USP, mas Ondina a proibiu de morar na capital. Como teria sido essa festa de engenheiros recém-formados, o primeiro encontro de Rodolfo com Lina, a ex-aluna do Stella Maris bailando com o jovem engenheiro, os dois vigiados por Ondina? Minha mãe subiu a Serra do Mar para casar e sair da casa dos pais, pensei. E eu sou filho desse baile de formatura. Lá de baixo vem a algaravia do Marché d'Aligre. E no fim da feira, surge na memória o resto da conversa de Dácio com meu pai. Poucos brasileiros conhecem o engenheiro poeta Joaquim Cardoso, mas sem ele não existiria a Catedral, o Palácio do Congresso e outros palácios de Brasília. Você jogou no lixo a carreira de politécnico, Dácio. Tira fotos de operários, imigrantes e biscateiros. Quem vai comprar essas porcarias? Dácio mirou o rosto do meu pai. O olhar parecia selar uma ruptura para toda a vida. E quando Rodolfo foi embora, os dois irmãos ficaram sussurrando grandes segredos na sala. Talvez conversassem assim naquela tarde de 31 de dezembro, antes de eu entrar no apartamento da São Luís. Eu disse que estava pronto para sair da Tutóia. Rodolfo também se mudaria, eu não sabia para onde. Dácio e Lina se entreolharam. Parecia imigrantes nas paredes Mickey, todos os rostos. Sofrido, mas não examinavam desorientado. Eu é que fiquei desnorteado quando Dácio afirmou a queima-roupa. Você vai morar com Rodolfo em Brasília, Martim. Com um olhar. O olhar de Lina devolvia minha apreensão. Brasília? Repeti. Com meu pai em Brasília? Ele conseguiu um bom emprego numa repartição da capital. Quer viver longe da tua mãe. É mais fácil esquecer. Fui ao colégio marista e conversei com o professor Verona, disse Lina. Ele já entregou para o teu pai os documentos da transferência e uma carta para o diretor do teu colégio em Brasília. Eu não podia morar com meus avós em Santos. Minha mãe disse que Ondina era rígida demais. Não admitia a separação, eu sofreria num ambiente hostil e seria pior para mim. Eu não podia viver com ela e seu companheiro por um motivo: dinheiro. E é também por isso que você não pode morar. Comigo? Acrescentou o tio Dácio. Os rostos imigrantes sumiram da parede. Meu olhar um pouco turvo via traição no rosto da minha mãe. A falta de dinheiro era uma desculpa ou uma razão verdadeira? Essa pergunta não me veio à mente no último dia de 1967, quando as palavras se embrulhavam na minha cabeça. Não saíam da boca. E continuaram atropeladas no restaurante da Praça Dom José Gaspar, onde eu almoçara outras vezes com Lina e meu tio. Ainda vejo as árvores altas e frondosas da praça, a Biblioteca Mário de Andrade e ali perto a livraria francesa, aonde Lina me levava nas manhãs de sábado, em que meu pai ia ver um edifício em construção. Eu e Lina mal tocamos na comida. Nossas mãos entrelaçadas suavam debaixo da mesa, como se o medo e a angústia, ausentes nos almoços do passado, agora me ameaçassem. O amante da minha mãe chegou no fim do almoço. Mais alto do que eu, moreno e magro, aparência desleixada. O rosto anguloso, expressivo e talvez astuto, buscava nos meus olhos uma intimidade que eu recusava. Não toquei a mão estendida para mim. Lina me advertiu com o olhar.
e eu me perguntava onde e como ela havia conhecido esse sujeito que nunca seria meu amigo. Dácio e ele ocuparam outra mesa. A voz do artista me irritava. Tudo nele parecia insuportável. Sentia a mão suada de Lina, e o meu sofrimento aumentava. O artista não demorou no restaurante. Piscou para minha mãe e deu um adeus com um gesto breve e apressado. Lina largou minha mão e cobriu o rosto. Tio Dácio nos acompanhou até a calçada e se despediu de mim. Pegamos um táxi para o nosso bairro, descemos perto da Praça Santíssimo Sacramento e entramos na padaria Flor do Paraíso. Teu pai decidiu morar em Brasília, ela disse, segurando e apertando minhas mãos. Eu e o meu companheiro. Nós nos apaixonamos, Martim. Você vai entender. Escreve para o endereço do teu tio. Brasília é uma cidade diferente, mas você vai gostar de lá. Quando ela ia me ver? Daqui a poucos meses, filho. Escutei uma voz meiga e um choro sufocado. Depois senti o corpo da minha mãe. O abraço mais demorado e triste da minha vida de 16 anos.